Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal DIP Direito Público. Sou o advogado Antônio Giovanni de Oliveira. Falo para vocês sobre direito público voltado para a esfera municipal. Eu quero agradecer você que já está inscrito no nosso canal, que já faz parte do nosso grupo, pela sua participação efetiva que vem tendo aí, com comentários, né, e até com a própria participação através de e-mails, né, através do WhatsApp. Eu tenho recebido muitas mensagens e quero convidar você que está chegando agora, que também se inscreva no nosso canal, venha fazer parte do nosso grupo. Basta você entrar no YouTube e digitar DIP Mudo Direito Público. Você vai ver todos os nossos vídeos publicados até agora. Nós já passamos de 100 vídeos, então existe um material muito bom para que você possa fazer um estudo, escolher um ou outro, aquele que você achar melhor, para ouvir e tirar aí as suas conclusões, fazer os seus comentários. Eu quero dizer para você também que a partir de quarta-feira anterior, você já poderá assistir meus vídeos também, que estão sendo disponibilizados todas as quartas-feiras no portal cliquefolha.com.br, na minha coluna de Direito Público do portal do Grupo Folha da Manhã da cidade de Passos. Então basta você entrar no portal cliquefolha.com.br e você vai na minha coluna lá de Direito Público, que você vai encontrar toda quarta-feira um vídeo disponível para a sua apreciação e para os seus comentários. Então você também que está me acompanhando pelo Clique Folha já, inscreva-se no nosso canal, venha participar com a gente para que possamos a cada dia torná-los mais fortes ainda, tá certo? Muito bem, feitas essas considerações, esses protocolos iniciais, né, que eu peço sempre a você aí na telinha e no sininho e deixar o seu like, nós vamos passar agora para o vídeo de hoje. Eu falei para vocês nos dois últimos vídeos sobre dois assuntos importantes envolvendo os órgãos que compõem a Câmara Municipal de seu município. Então, eu já falei para vocês sobre a mesa diretora da Câmara Municipal, que é um dos órgãos da Câmara. Falei para vocês sobre as comissões permanentes da Câmara Municipal, que também são órgãos que compõem a Câmara. E hoje vou falar de outros tipos de comissões, que não são as permanentes, mas sim as comissões chamadas temporárias ou especiais, que também são compostas por vereadores e uma delas nós podemos também contar com a participação de servidores públicos. Então falei para vocês sobre comissões permanentes, falarei hoje sobre as comissões temporárias da Câmara Municipal. São órgãos da Câmara que ajudam a administração da Câmara a conduzir de uma forma eficiente os trabalhos legislativos, desde que, obviamente, haja a participação efetiva dos vereadores nas comissões das quais eles façam parte, tá certo? Essas comissões especiais que existem na Câmara ou temporárias, elas são comissões, como o próprio nome diz, temporárias, tá certo? Porque elas vão se extinguir quando preenchido o fim a que elas se destinaram, para o fim que elas se propuseram, tá certo? Então, elas funcionam durante um determinado período, ao contrário daquelas comissões permanentes que funcionam durante todo o ano, né? Durante os 4 anos do mandato do vereador. Nós podemos dizer que nós temos, então, além das comissões permanentes, nós temos 4 tipos de comissões especiais ou temporárias na Câmara Municipal, que são a comissão de estudo ou de trabalho, que pode ser chamada comissão de estudo ou de trabalho, a comissão especial de inquérito, que é a chamada CEI, né, CEI, Comissão Especial de Inquérito, ou também chamada de Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, para outras câmaras, depende da forma que você quer colocar. Então temos a Comissão de Estudo de Trabalho, a Comissão Especial de Inquérito ou Comissão Parlamentar de Inquérito, temos a Comissão de Representação e temos, por último, a Comissão Processante. Então são essas comissões temporárias que podem
além das permanentes, serem criadas em determinados momentos para atender determinadas situações que são levadas ao conhecimento da Câmara Municipal para estudo e para apuração de fatos, tá certo? Eu vou começar a falar hoje sobre a primeira comissão, que é a comissão, começarei falando, né, sobre a comissão de trabalho ou de estudo, tá certo? Muito bem, essas comissões, elas visam apurar matérias submetidas à Câmara que exigem um trabalho mais apurado, né? Em projetos de leis, em processos administrativos. Então, existe a possibilidade de se criar essa comissão chamada Comissão de Estudo ou de Trabalho, ou seja, a comissão que vai trabalhar ou que vai estudar determinado assunto colocado na Câmara através de um projeto de lei, através de uma denúncia, através de um estudo que precisa ser mais aprofundado. Por exemplo, vamos supor que a Câmara Municipal queira reduzir ou aumentar o número de seus vereadores. Pode ser criada uma comissão especial para estudar essa possibilidade de aumento ou de diminuição de vereadores, ouvindo a sociedade civil, ouvindo a comunidade, ou seja, esta comissão vai composta por vereadores, normalmente composta por 3 vereadores, né, que existe sempre um presidente, um relator e um terceiro membro, que vão fazer um estudo e, ao final, apresentar um relatório aos outros vereadores em uma sessão da Câmara Municipal designada para esse fim, tá certo? Então, independentemente da comissão especial, pode ter também a comissão permanente estudando o mesmo assunto. Só que a especial, ela é composta por vereadores também, mas que se propõe a fazer um assunto até mais aprofundado do que os membros da comissão permanente, ouvindo pessoas, ouvindo a comunidade. Nada impede que a comissão permanente faça isso também. Determinando que se faça diligências, perícias, para apurar o fato. Ao final, faz-se um relatório, e esse relatório é enviado para o plenário da Câmara, que é o local, ou é a reunião composta por vereadores, onde serão discutidos esses assuntos, baseados no relatório elaborado por uma comissão. Então, eu dei um exemplo aí de, por exemplo, aumento ou diminuição de números de vereadores. Pode ser estudado também, está na moda hoje, falar-se em reduzir o vencimento ou subsídio, né, o termo correto, do vereador. Normalmente fala, o vereador deve ganhar um salário mínimo. Eu acho que deveria ser feito um estudo, talvez até de uma comissão especial, para ver a situação, para ver qual é o trabalho do vereador, qual é o trabalho do prefeito, do vice-prefeito, para depois chegar a uma conclusão, se eles estão bem remunerados ou não. Então, essa situação pode ser feita através dessas comissões de estudo ou comissão especial. Elas são formadas, às vezes, por indicação dos partidos, a pedido da mesa diretora, ou por indicação da própria mesa diretora, pode ser feito por sorteio, vai depender do que consta no seu regimento interno. Então, essa seria a primeira comissão temporária, que nós chamamos de estudo ou comissão de estudo ou de trabalho, tá certo? Uma outra comissão que nós vamos estudar agora também, vou levar para vocês tomar conhecimento da sua existência e da possibilidade da sua criação, é aquela comissão que nós chamamos de representação, tá? Então, além da comissão de trabalho, de estudo, pode haver na Câmara, e normalmente ela há, a comissão de representação. É aquela comissão que ela é formada também por vereadores, também número ímpar, número de 3, que vai representar a Câmara Municipal durante o recesso parlamentar. Porque, como vocês sabem, tanto os senadores, os deputados federais, estaduais, como os vereadores, têm as suas férias, que nós chamamos de recesso parlamentar, né? Então, eles ficam ali, é uma comissão de representação que fica de plantão, vamos dizer assim, nesse período. Então, fica 3 vereadores representando a Câmara, tomando algumas medidas, desde que não sejam medidas que só devem ser tomadas pelos membros da mesa. Mas outras medidas mais rápidas, mais comuns, os casos mais corriqueiros, podem ser resolvidos por essa comissão de representação, cuja formação pode ser feita da mesma forma, por indicação,
por sorteio ou a pedido do próprio interessado, o vereador que se oferece para participar dessa comissão, dependendo do que prevê o seu regimento interno. Esta comissão, normalmente, ela é escolhida ou votada ou designada pela mesma na última sessão ordinária do período legislativo, ou seja, na última sessão do ano que você esteja em curso, que nós chamamos de período legislativo ou de sessão legislativa. E também sempre deve se deixar bem claro para vocês, já falei sobre isso nas comissões permanentes, mas em todas as comissões da Câmara Municipal é importante que se observe a representação partidária existente no Poder Legislativo local, ou seja, aquela proporcionalidade da representação dos partidos, para que haja o quê? Uma distribuição de trabalho entre os partidos, para que uma comissão não fique só por conta de um partido ou por conta de um outro partido, mas de todos os partidos mediante uma representação. E a representação partidária, ela é obrigatória, sempre que for possível, tá certo? E esta condição de proporcionalidade na representação partidária nas comissões está prevista no próprio texto constitucional, ou seja, na Constituição Federal, no seu parágrafo 4º do artigo 58, que assim estabelece. Diz o texto constitucional o seguinte: durante o recesso, ou seja, o período de férias dos vereadores ou dos parlamentares, haverá uma comissão representada no Congresso, representativa do Congresso Nacional, eleita por suas casas na última sessão ordinária do período legislativo, com atribuições definidas no regimento interno, cuja composição reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária. Vou repetir o texto. Durante o recesso haverá uma comissão representativa do Congresso Nacional, aqui estende-se aí para as Assembleias Legislativas, para as câmaras municipais, eleita nas suas casas na última sessão ordinária do período legislativo, ou seja, na última reunião do ano, com atribuições definidas no regimento interno, cuja composição reproduzirá, quando possível, a proporcionalidade da representação partidária, tá certo? Então, é durante esse recesso que se cria essa comissão. A sessão legislativa, como eu disse, vocês vão ouvir muito, você que está começando aí na vereança, esse termo, sessão legislativa, o que quer dizer? É o período de um ano, tá certo? A sessão legislativa de uma casa legislativa era realizada no período de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro, de acordo com o artigo 57 da Constituição Federal. Ou seja, os parlamentares trabalham nesse período, tá certo? Durante a sessão legislativa, que vai de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro, artigo 57 da Constituição. Os dias compreendidos entre esses dois períodos configuram o que nós chamamos de recesso parlamentar ou as férias dos vereadores. Então, nós podemos dizer que os parlamentares ficam de férias de 1º de janeiro a 1º de fevereiro, e de 18 de julho a 31 de julho, e de 23 de dezembro a 31 de dezembro. Então, os parlamentares têm 3 períodos de férias durante o ano. 1º de janeiro a 1º de fevereiro, 18 de julho a 31 de julho, e 23 de dezembro a 31 de dezembro. Então, esse é o período considerado como período da sessão legislativa. E a sessão legislativa, o ano, ele não pode ser encerrado, tá certo? No meio do ano, por exemplo, enquanto não for aprovado o projeto de lei da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou seja, a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional, o Senado ou a Câmara dos Deputados não pode entrar em recesso no meio do ano enquanto não aprovar a sua LDO, a chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá certo? Só depois da sua aprovação é que pode-se usufruir-se dessas condições ou deste recesso. Fora disso não é possível, tá certo? Então nós vamos falar agora da terceira comissão, tá certo? Da comissão que nós vamos chamar de comissão processante. Então nós falamos da comissão de trabalho, nós falamos da comissão de representação, que são as temporárias, tá certo? Funcionam durante um determinado período.
E agora nós vamos falar da comissão processante. Esta comissão, ela é criada pela Câmara Municipal sempre que houver na Câmara uma denúncia formulada por um cidadão, um eleitor, pedindo a cassação do mandato do prefeito ou do vereador. Se essa denúncia for recebida pela Câmara Municipal, esta denúncia passa a dar ensejo ali à instauração de um processo administrativo, que em seguida é criada uma comissão chamada processante, que vai atuar na instauração, na condução e na conclusão desse processo de cassação de mandato. Então, nessa hipótese, é criada esta comissão, que é chamada comissão processante, que é feita normalmente por sorteio, de acordo com o regimento interno, entre os vereadores da Câmara Municipal, e nesse caso nós temos que ter pelo menos 3 membros, tá certo? Que vai ser um presidente, vai ter um relator e vai ter um outro terceiro membro. Então é a chamada comissão processante, tá certo? Se houver uma denúncia na Câmara, por exemplo, pedindo a cassação do mandato do prefeito ou do vereador, o mandato do prefeito, para que haja uma denúncia, para que essa denúncia seja recebida, para se poder criar essa comissão, nós já vimos em vídeos anteriores que eu preciso de ter 2/3 dos votos dos membros da Câmara para recebimento dessa denúncia. E no caso do vereador, basta ter a maioria absoluta. Só que para cassação, ao final, no julgamento final, tanto para vereador como para prefeito, eu preciso ter a votação de 2/3 para a cassação do mandato do vereador ou do prefeito. Essa previsão da comissão processante, da sua existência, ela está prevista no Decreto-Lei número 201 de 1967, que trata do processo de cassação do mandato do prefeito, aplicado também no caso dos vereadores. Eu vou ler para vocês o que diz aqui o artigo 5º do Decreto-Lei 201 de 1967. Diz o artigo 5º o seguinte: o processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao rito próprio, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. Inciso 1. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante. Então, aqui surge o termo comissão processante ou a expressão comissão processante, podendo, todavia, praticar os atos de acusação. Então, aqui, nesse caso, é que existe esta comissão processante, tá certo? Logo em seguida, aqui no próprio texto, fala que ela será constituída por 3 vereadores, sorteado entre os desimpedidos, os quais deverão, desde logo, eleger o presidente e o relator. Nesse caso, também deverá ser observada a proporcionalidade partidária na sua Constituição, tá certo? A comissão processante também, eu disse que aqui no começo, que as comissões temporárias podem ser compostas por vereadores e em uma das comissões pode também ter a composição feita por servidores, e nessa hipótese é o seguinte: se você instaura um processo administrativo disciplinar contra um servidor público, quer na sua Câmara Municipal, quer no município ou na prefeitura, este processo administrativo vai ser conduzido por uma comissão que nós chamamos também de comissão processante, é a comissão do processo administrativo disciplinar, é o chamado PAD, né? Que vai ter um presidente, um secretário e um terceiro membro, que normalmente aí não é o caso de representação partidária, porque nós estamos falando de vereador, mas nesse caso nós temos que ter pelo menos 2 componentes que sejam servidores efetivos da administração para compor a comissão processante. Somente um pode ser comissionado. O ideal é que os 3 sejam servidores efetivos, tá certo? E também em outros processos administrativos internos, na prefeitura ou na Câmara, poderão também ser utilizadas as comissões chamadas processantes, que vão conduzir processos que podem culminar com a aplicação de penalidades a servidores ou a empresas que participam, por exemplo, de licitações e em outros casos que podem ser surgidos. Então, com isso, eu encerro aqui falando para vocês das 3 primeiras, os 3 primeiros tipos de comissões temporárias, tá certo? Comissões de trabalho, comissão de representação e comissão processante.
Falarei para vocês no próximo vídeo sobre uma comissão importante também, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, ou a Comissão Especial de Inquérito, CEI, pode ser usadas essas duas expressões, que eu falarei para vocês no próximo vídeo. Então eu encerro aqui e quero agradecer você que me acompanhou até agora, esperando que você tenha gostado do conteúdo deste nosso vídeo de hoje. E peço a você que, se gostou, compartilhe com seus amigos, com seus colegas, para que nós possamos ficar fortes e o nosso grupo, o canal DIP Direito Público, possa aumentar e ficar mais forte a cada dia, sempre trazendo novidades para vocês. Então eu fico aqui o meu abraço, o meu agradecimento por você que me acompanhou até agora.